Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, e seu castíssimo esposo São José. Amém. Amém. Pessoal que não recebeu a mensagem que nós enviamos hoje no WhatsApp, foi uma mensagem de áudio. Quem não recebeu, quiser receber essas mensagens, os textos, os informativos, os avisos paroquiais, basta mandar mensagem no WhatsApp se você quiser que a gente inclua o seu WhatsApp na nossa lista de distribuição. Acho que esse é o nome, né? Acho que é a lista de distribuição. Tá bom? Deixa eu colocar aqui mais uma vez antes de nós começarmos a nossa leitura. Aqui, esse número aqui, ó. Então, se você quiser receber as mensagens, os textos, né? Então, volta e meia a gente manda algum salmo, né? Ou algum aviso, ou alguma mensagem, como nós mandamos hoje, ou o link da Coroa das Lágrimas, ou o link da oração da Liturgia das Horas, é um outro canal, né, de comunicação que nos deixa muito mais próximos, tá bem? Então, esse é o número aí. Basta mandar mensagem e falar: olha, eu quero receber as mensagens da Coroa das Lágrimas, da Liturgia das Horas, tá bom? Aí o pessoal falando: ah, eu recebi, a Heloísa recebeu, uma galera, ó. José Pérez está dizendo que recebeu também, Nilda, muita gente, tá vendo? Então, só falta você que ainda não cadastrou o seu número de WhatsApp lá, tá certo? Simone, uma galera, gente, ó. Que bom. A Cleia tá dizendo aqui uma mensagem lindíssima. Obrigada, Arley. Amém, Cleia. Ó, todo mundo falando que recebeu, tá vendo? Muita gente. Ângela tá dizendo: Arley, encomendei o livro das laudes, estou muito feliz. Vocês acreditam que já esgotou o livro das laudes? Eu olhei hoje, já não tem mais. Esgotou, gente, mas quando voltar, eu coloco de novo aqui o link, tá bom? Mas já esgotou, eu olhei hoje, já não tem mais o livro. Eu acho que foram vocês todos que compraram. Espero, né? Ai, ai. Mas fiquem tranquilos, porque eles vão voltar a vender de novo, e aí quando voltar eu pego o link e já coloco aqui para para quem quiser encomendar, tá certo? Porque já esgotou mesmo. Eu olhei hoje, tá bem? Então vamos dar continuidade aqui. Por que devo sofrer? Cadê? Aqui achei. Nós estamos hoje na 15ª razão. Olha que coisa interessante, né? Casou certinho porque a gente começou essas reflexões aqui no dia do início da Quaresma de São Miguel. Então nós estamos no 15º dia da Quaresma de São Miguel e também no 15º dia de 10ª razão porque nós devemos sofrer. A Raimunda tá lembrando aqui que o Tiba vai voltar para casa. Exatamente, a Déia, eu vi esse vídeo há poucos minutos antes de entrar aqui, a Déia colocando, é uma lista de transmissão. Obrigado, Raimunda. É uma notícia muito boa, né, vai ser muito bom para a recuperação do Tiba. Eles estão voltando para casa, acho que essa semana, estão de mudança, estão voltando para casa, graças a Deus, um novo tempo, né, acho que vai ser muito bom, sobretudo para a recuperação do Tiba. Voltar para casa é sempre muito bom, né, gente? É muito bom voltar para casa. Então eu imagino como eles estão felizes, né, muito felizes, tá bom? Então vamos lá, 10ª razão, predestinação a uma glória elevada no céu. Olha que coisa interessante isso aqui. Olha só. Predestinação a uma glória elevada no céu. A 15ª e última razão pela qual você deve sofrer pode ser esta: Deus, que o ama com um amor que ultrapassa todo o entendimento. Nossa, olha isso aqui. Deus nos ama com um amor que ultrapassa todo entendimento. Todo entendimento. Não dá para a gente mensurar o amor de Deus por nós.
Porque se nós gente, qual é, assim, a maior expressão de amor que nós podemos ter, assim, no nosso dia a dia? Amor de mãe, não é isso? Assim, é o que a gente olha, assim, que fala: "Nossa, realmente uma mãe", né, pelo menos é o que eu conheço, assim, acho que o amor mais elevado que a gente pode, eh, que é aquele amor de se sacrificar mesmo, né, acho que é o amor de mãe. Agora você imagina, se o amor de mãe é assim, imagina o amor do nosso Deus por nós. Imagina. A Ana Paula está confirmando, é amor de mãe. Imagina, gente, é muito maior. Deus, que o ama com um amor que ultrapassa todo entendimento, pode tê-lo predestinado a gozar por toda a eternidade de um grau excepcional na glória do céu. Se você está sobrecarregado de cruzes pesadas e aflições dolorosas, apesar de há muito tentar levar uma vida sem pecado e amar a Deus acima de todas as coisas, muito provavelmente é porque a bondade divina tenha os mais maravilhosos desígnios para você na eternidade. Gente, olha só isso aqui. Gente, isso aqui é muito sério, porque olha só, Calvino Calvino, quando desenvolveu, aliás, quando desenvolveu não, Calvino, quando adulterou a doutrina da predestinação, porque de fato foi uma adulteração, porque a doutrina da predestinação ela começou com Santo Agostinho, e Calvino simplesmente adulterou, corrompeu a doutrina da predestinação, e ele então, desenvolvendo aqueles seus raciocínios estúpidos, ele chegou a dizer que um sinal de predestinação ao céu era a vida de sucesso da pessoa, né. Então era como se essa predestinação, ela fosse refletida no dia a dia da pessoa. Agora, olha como a doutrina da igreja, sobretudo a mística católica, vai no oposto, assim, completamente diferente. Porque enquanto dentro de uma doutrina protestante, para se perceber que existe um sinal de predestinação, é o sucesso em vida, na nossa religião, a religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a religião católica fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, não existe possibilidade de você mensurar isso. Mas nós olhamos para a dor, para o sofrimento, para o drama, como uma possibilidade de uma glória muito grande que o Senhor quer nos dar. E que esse sofrimento é sim uma oportunidade e um reflexo do amor de Deus por nós. Porque, gente, de tantas possibilidades que nós fizemos reflexão aqui, que o sofrimento nos dá, tantas possibilidades de nos convertermos, de reparar as ofensas aos sagrados corações, de expiar os nossos pecados, de antecipar o nosso purgatório aqui, de amenizar essas penas devidas dos pecados perdoados. Imagina, gente, imagina, de amenizar essas penas dos pecados já perdoados, de tantas possibilidades que o sofrimento pode nos dar de graças. Essa é a visão, esta é a perspectiva católica, de olhar para o sofrimento, de olhar para a dor como uma oportunidade de salvação. Porque o que é o sucesso? Se esta for a chave para entender que uma pessoa é escolhida, é predestinada para o céu através do sucesso, que sucesso? Você vai olhar para a vida dos santos, você vai perguntar: "Que sucesso? O que é o sucesso?" Você vai olhar para a vida dos apóstolos, você vai concluir que eles então foram os primeiros que não eram predestinados ao céu, porque qual foi o sucesso de suas vidas? Foram martirizados, perseguidos, flagelados, caluniados.
Sucesso? Que sucesso! Assim, assim como o sol, a lua e as estrelas diferem muito em tamanho e brilho, também os santos no céu diferem muito no esplendor de sua glória. Nosso divino Salvador nos assegura que, no dia do juízo, cada homem receberá sua recompensa de bem ou de mal, e que na casa do seu Pai, isto é, no céu, há muitas moradas. A glória e a felicidade que serão atribuídas aos eleitos serão muito variadas, tanto em tipo quanto em grau. Sem dúvida, há muitos santos que possuem os graus mais baixos, como crianças que morreram após o batismo antes de alcançarem o uso da razão, pagãos e pecadores de longa data que se converteram pouco antes da morte. Mas há também muitos que são coroados com uma glória e uma honra tão imensa que se igualam aos mais elevados coros dos anjos. Alguns podem se achar até em posições ainda mais altas. Sabemos que é o caso da bem-aventurada Santíssima Virgem Maria, cuja glória excede a de todos os anjos e santos. O som tá normal, gente? Ok, obrigado. Agora, quem sabe você, que está lendo estas linhas, não é um daqueles que a bondade divina predestinou a um dos lugares mais elevados no céu? Caso isso seja verdade, e não há razão para que não o seja, saiba que você só poderá tomar posse do lugar que lhe é destinado se no momento da morte tiver atingido aquele grau de santidade que corresponde ao grau particular de glória a você destinado. Isso levanta uma questão muito importante. Por quais meios você conseguirá atingir esse elevado grau de santidade que lhe dará direito a essa glória? Uma vida de bondade comum, feita de evitar o pecado, orações diárias, recepção dos sacramentos e boas obras será insuficiente. Assim como escalar uma montanha alta e íngreme é muito mais difícil do que caminhar até o topo de uma colina ligeiramente inclinada, exigindo esforços árduos e perseverantes, assim também é com a obtenção da santidade que se requer dos destinados aos lugares mais altos do céu. Somente os esforços mais heróicos, mantidos até a morte, permitirão que as almas alcancem o cume da montanha da perfeição cristã. Ora, talvez você não tenha nem a força, nem o desejo necessários para realizar tal obra. Assim, se você fosse deixado à sua própria iniciativa, de forma alguma chegaria perto de alcançar o grau de santidade que Deus deseja que você atinja. Isso significaria um fracasso total em seu esforço para conquistar o trono e a coroa da glória preparados para você no céu. Mas, felizmente, Deus não está disposto a vê-lo perder aquilo que ele tão generosamente reservou para você, mesmo que você esteja lamentavelmente cego para os seus melhores interesses, a ponto de não se importar se o alcança ou não. E assim, ele toma em suas próprias mãos a santificação de sua alma. Com uma pressão suave, mas sem forçar a sua vontade, ele o faz realizar o que você não teria nem coragem nem desejo de empreender por iniciativa própria. Que lindo isso aqui. Que bom, né, gente? Que bom, porque mesmo se nós não tivéssemos coragem de empreender esse projeto por iniciativa própria, o Senhor nos quer tão santos, tão próximos a Ele, que Ele dá um empurrãozinho, sabe? Dá um empurrãozinho para que a gente seja santo. E que bom que seja assim, que bom que seja assim, que bom que o Senhor insiste conosco. E a gente precisa fazer disso uma oração, Senhor, insista mesmo, mesmo que eu não queira, mesmo que eu esteja tão insensível que eu não esteja percebendo, mas faça. Eu não preciso entender,
Eu não preciso entender, eu só preciso perseverar. Se esses meios forem de fato os meios que o Senhor escolheu para que eu chegue lá, faça, faça isso. É a cruz, a dor, a aflição, a tribulação, a tentação, em uma palavra, sofrimentos de todos os tipos que se sucedem em uma sequência aparentemente interminável. Eis aqui a revelação de um segredo que há muito é um enigma para você. Ele explica a doença lenta e difícil que o lançou num leito de sofrimento por meses ou anos, e talvez dê indícios de mantê-lo lá até o fim da sua vida. Explica as cruéis decepções, a pobreza extrema, as esmagadoras humilhações, a perseguição impiedosa empreendida contra você não apenas pelos seus inimigos, mas quiçá também pelos seus parentes, amigos e superiores. Explica, além disso, as dolorosas provas interiores que são muitas vezes mais difíceis de suportar do que o sofrimento físico, as tentações persistentes e violentas contra a fé, a esperança, a caridade ou qualquer outra virtude, a aridez, o desgosto às vezes pela oração, pelos sacramentos e pelas coisas espirituais em geral, e, finalmente, o mais difícil de tudo, a desolação de espírito pela qual muitas vezes lhe parece que Deus o rejeitou e já o condenou como réprobo aos tormentos do inferno. Se você examinar seu estado doloroso à luz da fé, descobrirá em toda essa aparente crueldade da parte de Deus as provas mais convincentes do terno amor de Deus por você. Ele o está preparando para se tornar um digno ocupante do trono de glória maravilhosa que ele com tanta generosidade lhe preparou em seu reino. Você sabe que a videira deve ser podada ano após ano para dar uma abundância de frutos saborosos, que o diamante deve passar por um processo lento e laborioso de corte e polimento para encantar os olhos com mais alto grau de brilho, e que o ouro deve ser submetido à ação de calor intenso para ficar livre de todas as impurezas e tornar-se perfeitamente puro. Assim também deve sua alma passar agora pelo processo, por assim dizer, de poda, polimento e refinamento, para que seja digna de tomar seu lugar entre os coros mais elevados de anjos e santos. Para esclarecer ainda mais este ponto, recorramos a números. Suponha-se que, para obter o grau de glória a você destinado, você precise de 1 milhão de graus de mérito. Se isso dependesse inteiramente de seus próprios esforços, você poderia não conseguir ganhar nem metade desse número, e a obtenção de sua coroa estaria irremediavelmente fora de seu alcance. É preciso algo urgente para suprir essa deficiência. E o que pode ser isso? Uma única coisa: o sofrimento. Você deve adquirir o saldo dos méritos necessários, carregando alegremente a cruz que Deus coloca em seus ombros para esse propósito. Novamente, a glória a você destinada pode corresponder a vários milhões de graus de méritos. Nesse caso, você não seria capaz de acumular a quantidade necessária, mesmo que praticasse o mais heróico autodomínio, humildade, caridade e outras virtudes cristãs. Mais uma vez, Deus vem em seu auxílio, submetendo-o à provação do sofrimento até o ponto que sabe ser necessário para torná-lo capaz de obter o preço de sua elevada posição no céu. Esta verdade é claramente ilustrada nas vidas dos santos, que invariavelmente sofreram mais aqui na terra, quanto mais elevados deveriam ser na glória futura. Visto sob essa luz, você não descobre um novo e profundo significado nestas palavras da Sagrada Escritura? Porque o Senhor castiga a quem ama e pune o filho a quem muito estima.
que alegria e felicidade maravilhosa você experimentará por toda a eternidade se conseguir conhecer a fundo a verdade sobre o sofrimento aqui explicada, resignando-se amorosamente em todas as suas aflições à bendita vontade daquele que decretou uma glória tão maravilhosa para você na vida futura. Em vez de ver os sofrimentos como uma maldição e um castigo, e murmurar contra a divina providência, procure antes acolher suas provações, alegrar-se nelas e agradecer fervorosamente a Deus por lhe dar uma prova tão inconfundível de seu mais terno amor por você. Se você conhecer a fundo a verdade sobre a real natureza e os usos dos sofrimentos, logo pensará neles como os santos faziam, e em vez de orar para ser libertado deles, seguindo o exemplo deles, você até mesmo pedirá por mais. Eu vou ler isso aqui de novo. Vou ler de novo isso aqui. Em vez de ver os sofrimentos como uma maldição e um castigo, e murmurar contra a divina providência, procure antes acolher suas provações, alegrar-se nelas e agradecer fervorosamente a Deus por lhe dar uma prova tão inconfundível de seu mais terno amor por você. Se você conhecer a fundo a verdade sobre a real natureza e os usos dos sofrimentos, logo pensará neles como os santos faziam, e em vez de orar para ser libertado deles, seguindo o exemplo deles, você até mesmo pedirá por mais. Senhor, não para morrer, mas para sofrer. Foi a heróica oração de Santa Teresa. O dia da eternidade. Antes de concluir, peçamos que você se transforme em espírito para o céu, aquele reino de glória incomparável, onde Deus reinará para sempre, rodeado por incontáveis legiões de brilhantes espíritos angélicos e milhões de santos felizes. Esses últimos, que na terra tiveram o bom senso de viver pela fé, que desprezaram as coisas temporais em prol de ganhar a vida eterna, que travaram uma guerra incessante contra as más inclinações e paixões desordenadas, para prestar a Deus um perfeito culto de amor, e que alegremente abraçaram os sofrimentos aos quais foram submetidos, estes agora, por toda a eternidade, se regozijarão na posse inabalável de glória, paz e felicidade que nenhuma mente humana pode sondar ou compreender. Oh, quão bem-aventurados eles são agora, desfrutando com tanta segurança do que esperaram e pelo qual labutaram na terra com absoluta confiança nas infalíveis promessas de Deus. Para sempre experimentarão a verdade das palavras de São Paulo. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. De fato, os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura que se manifestará em nós. Amém. Amém. Nós terminamos então as razões, né? Nós seguiremos nas próximas aqui algumas reflexões da vida dos santos, mas todas as razões pelas quais nós devemos sofrer, nós já lemos, nós terminamos aqui. Eu me lembrei muito de um episódio da vida de São Padre Pio de Pietrelcina, ou melhor dizendo, não foi de São Padre Pio não, foi de Santa Teresa d'Ávila, em que ela já estava em um nível de espiritualidade alto, né, em uma morada alta, e ela precisava se aperfeiçoar ainda mais, né, ainda mais, romper com as imperfeições que haviam ainda ali na sua alma, mas ela já não conseguia por força própria. E então o Senhor diz para ela: você não consegue mais, mas eu virei para te ajudar. E é nesse momento então que o anjo aparece para ela, o querubim, né, com o dardo, né, com uma pequena flecha de fogo e lança no coração dela.
e ali ela é transverberada, né. Aqui, meus amigos, é uma linguagem do céu. Aqui nós estamos falando, veja só, nós começamos as reflexões, deixa eu tirar esse número aqui. Nós começamos as reflexões falando do pecado, das consequências do pecado original sobre as nossas vidas, né? Das consequências dos nossos próprios pecados, né? Dos efeitos naturais das nossas escolhas que refletem nas nossas vidas e muitas vezes refletem também na vida das nossas famílias, né? Então, nós começamos as reflexões assim. Depois dessas reflexões, nós entramos num outro nível de reflexão sobre mística católica, né? Sobre o efeito espiritual dos sofrimentos. O sofrimento e a dor olhado por um aspecto salvífico, redentor, em que nós podemos nos associar o nosso sofrimento ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesse aspecto, sob esse olhar, nós entramos numa outra conversa, numa conversa muito mais elevada que, por exemplo, dentro do protestantismo não existe essa conversa. Não se olha para a dor como uma oportunidade de santificação, até porque eles não acreditam na santificação, né, na vida dos santos. Aqui é outra conversa, é olhar para a dor, de fato, num aspecto místico. Isso aqui que nós lemos, as reflexões que nós fizemos aqui, não se trata, eu já falei isso e eu repito, não se trata de fazer uma espécie de revisionismo da dor, é a palavra que me veio aqui, de tentar dar um aspecto para consolar, eh, as pessoas que mais sofrem. Não, 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 não. Não existe consolo nenhum. Em nenhum momento das reflexões deu-se esse aspecto mais sentimentalista para tentar dar um consolo, um conforto, para que você sofra com resignação. Não, muito pelo contrário. A ideia aqui, de fato, é usar a dor num aspecto meritório. Você encarar aquilo e fazer aquilo de substância para a sua oração. Usar essa oportunidade de dor, de tremenda dor, para você se santificar, para pagar e expiar tantas ofensas com os seus próprios pecados, ou melhor dizendo, com os nossos próprios pecados. De usar essa oportunidade para as almas do purgatório. É esse aspecto. É outra conversa. Uma conversa elevada que pagão nenhum é capaz de entender. Não entende isso aqui, essa conversa aqui não entende. E aqui eu quero convidá-los a gente dar um passo ainda mais. Nós temos aqui 1000 pessoas nos ouvindo aqui. Vamos adquirir um hábito. Já tem muito tempo que nós rezamos aqui. Um dia eu estava aqui com o Tiba e nós estávamos fazendo uma reflexão aqui, justamente sobre sofrimento. E alguns de vocês vão se lembrar que nós fizemos um compromisso de irmos dormir e rezar uma Ave Maria e oferecer aquela Ave Maria por todos nós que estávamos aqui. Vocês se lembram disso? O que que nós estávamos fazendo ali? Nós estávamos pegando o mérito dessa oração e pedindo ao Senhor que distribuísse essa oração nesse grupo de oração aqui, porque nós somos um grupo de oração. Aqui nós fazemos amizades, nós já temos aqui, vai fazer 3 anos aqui, né, grupo. Então, vamos adquirir esse hábito. Sejamos, gente, vamos ser inteligentes. Porque se nós rezarmos uns pelos outros aqui, olha só a quantidade de pessoas que nós temos aqui, 1000 pessoas. Se nós eventualmente sempre lembrarmos, Senhor, dos irmãos da Coroa das Lágrimas,
por todos nós que estamos ali perseverando, por aquele grupo de intercessores que eu acredito que o Senhor inspirou mesmo, acredito piamente, mesmo, acredito de verdade. Então, sejamos inteligentes, porque você já entende isso, você já entende essa linguagem, você já sabe que existe uma coisa chamada mérito nas boas obras, e você pode rezar assim. Mais ainda, quem é consagrado à Santíssima Virgem Maria pelo método de Montfort sabe muito bem que você entrega à Santíssima Virgem Maria todos os méritos, não é assim? Então, você até pode rezar pelas outras pessoas, mas nós sabemos que esses méritos, por livre e espontânea vontade, você já entregou nas mãos da Santíssima Virgem Maria, porque nós sabemos que ela, muito mais do que nós, mas muito mais do que nós, ela sabe quem mais precisa. Então, nós podemos recorrer à nossa querida mãe e pedir uns pelos outros também. Fazer isso sempre, por todos nós aqui. Eventualmente, se nós estivermos passando por alguma tribulação, oferecer por todos nós aqui, entendeu? Eu acho tão bonito quando eh, morre alguém que estava aqui conosco e alguém nos avisa e a gente reza por essa pessoa. Então, assim, nós temos agora um intercessor lá, entendeu? Por nós. Então, assim, essa conexão, ela não foi interrompida com a morte. Não foi. Ela continua. Num outro aspecto. E no aspecto mais real ainda, sabe por quê? Porque os que estavam aqui rezando conosco, se estiverem na glória, estão vendo tudo. Aqui nós não estamos vendo. A gente não está vendo. Você entende? Então, assim, Inês Mourão, Gorete Alves, Lucides, Márcia Salgado, eu, nós não estamos vendo, assim, a- as nossas aflições. O que que nós precisamos, as nossas famílias. Nós não estamos vendo, mas os nossos irmãos que estavam aqui nesse grupo e que, porventura, já estiverem no céu, eles estão vendo. E olha que maravilha que nós ganhamos, porque se nós rezamos por eles que estão no purgatório e se eventualmente já estão na glória, estão vendo tudo em Deus. Portanto, estamos no lucro, tanto eles quanto nós. Então, sejamos inteligentes nesse sentido, de rezar uns pelos outros, de oferecer pequenos sacrifícios uns pelos outros. Todas as situações, rezar uns pelos outros. Tá certo? É, então é isso. Vamos desenvolver esse hábito sempre, sempre, de volta e meia. Eu tenho certeza assim que com essas reflexões aqui, você já olha para o sofrimento com outros olhos. Você já vê tudo como uma oportunidade, porque é assim que deve ser, para fazer daquilo oração. D- Desde assim uma leve dor de cabeça a um grande constrangimento, a uma grande provação. Desde um momento de constrangimento, de impaciência, fazer daquilo oração. É assim que os santos cresceram, assim que os santos chegaram lá, e é assim que nós também, com a graça de Deus, correspondendo à graça divina, nós também chegaremos lá. Amém? Tá certo. Amém. Gisele está colocando aqui. Formamos aqui uma grande família, fervorosos em oração. Coisa linda, verdade. Amém. É isso aí, meus amigos. É isso aí.
Amanhã a gente se encontra aqui, com a graça de Deus, às 7h30, para a gente rezar as laudes e render ao Senhor os primeiros louvores, tá? Da manhã, rezando hinos, cânticos espirituais, salmos, rendendo ao Senhor os primeiros louvores da manhã. A gente se encontra às 7h30 e às 22h, novamente, para a gente rezar a coroa das lágrimas e o 16º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, tá bem? Obrigado, Gilma. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.